fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, a gente acompanhava aqui há pouco a reportagem do Danilo Rensober falando do desmonte do Ministério do Meio Ambiente, na verdade, toda a estrutura do meio ambiente aqui no Brasil, e os impactos a gente vê pelos números que são divulgados. No dia 30 de julho, a Amazônia registrou um recorde de 1.007 focos de calor em um único dia, o número mais alto registrado no mês de julho desde 2005. Nesse mesmo dia, no ano passado, foram 406 focos, ou seja, menos da metade. Como é que você analisa esse dado, Wagner, e também o desmonte, de uma forma geral, na estrutura do meio ambiente aqui no Brasil? Veja, Glauco, com muita preocupação, né, e concordando plenamente, tanto como dizia aí a Adriana Ramos, a Manu Ribeiro, que são aí grandes companheiras de luta de muitos anos pelas questões ambientais no Brasil. E é preciso, inclusive, Glauco, ir além, né, do que foi comentado nessa matéria e começar também a avaliar a relevância de ter o Exército envolvido da forma como está nessas ações, né? Eu tenho a impressão que o Exército não deve estar muito satisfeito com o resultado, tanto no campo ambiental, quanto também no campo da saúde, né? Isso, inclusive, pode, de certa maneira, afetar a credibilidade dessa importante instituição no Brasil. Não que o Exército não deva participar, tanto na saúde quanto no meio ambiente, mas a maneira pela qual eles estão atuando, ela está se mostrando absolutamente ineficiente, né? Com repercussões muito negativas na escala nacional, evidentemente, mas também na escala internacional. Nós também já alertamos aqui que investidores estão indo embora, essa questão muito séria que é o Brasil perder credibilidade internacional, onde havia, de fato, uma posição de comando, de liderança, né? O Brasil já teve, por exemplo, vice-presidência do Painel Internacional de Mudança Climática, já teve, por exemplo, a Secretaria-Geral da Convenção de Biodiversidade. Todos esses postos vão se perdendo, né? Porque a credibilidade do país vai sendo corroída ao mesmo tempo. E o que a gente tem verificado nos últimos tempos, mesmo com a presença do Exército, né? Houve um esforço importante do INPE que gerou um sistema de monitoramento ainda mais eficaz, Glauco, que é o chamado DETER intenso, que está gerando uma imagem por dia com resolução de 10 metros, ou seja, uma resolução extraordinária, muito boa mesmo, né? E com isso eles identificaram 5 pontos focais nos quais seria necessária uma ação mais intensiva, né? Uma matéria do El País de ontem, com o repórter, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, o Gil Alessio, né? Ele mostra claramente que diversos técnicos, inclusive de maneira anônima, né, dos órgãos ambientais, estão se sentindo constrangidos, porque, em vez de chegar a esses focos, né, que são detectados pelo INPE, o Exército está tomando ações de outra natureza. Aliás, ações bem propícias ao Exército, que é fiscalizar o território, que é justamente identificar circulação de materiais que estão circulando de maneira irregular. Mas o Exército não está preparado para entrar na floresta, ou melhor, está preparado para entrar na floresta, mas não para fazer esse tipo de ação, que é justamente a ação de combate ao desmatamento. Então é preciso, de fato, reajustar a participação do Exército. O Exército pode ter um apoio fundamental na logística, por exemplo, de levar os técnicos até essas áreas. Ao mesmo tempo, quando o Exército está presente, é evidente que é uma proteção também para os próprios técnicos, né? Mas o Exército não está preparado para ir lá atuar. E basicamente por que não está preparado? Né? Porque não quer fazer essa ação, evidentemente em coerência com o comandante-geral das Forças Armadas, que é o presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente. Né? Porque as ações implicam seriamente, né, você ir lá e destruir os equipamentos, né? Significa você ir lá e autuar eficazmente, né, quem está fazendo as ações de crime ambiental. E, ao mesmo tempo, é preciso também registrar isso, Glauco. Não adianta você fiscalizar depois e apreender a madeira depois que ela saiu. Até porque nós já dissemos isso várias vezes, a madeira em si não é o grande foco do desmatamento. O objetivo maior é o acesso à terra, nós sabemos disso. Então, se já foi desmatado, reter a madeira, ela não é o grande foco de quem está desmatando. Eles vão perder lá algum recurso, evidente, mas o objetivo maior já foi conquistado, que é garantir o acesso à terra, até porque nós estamos assistindo aí flexibilizações na legislação ambiental, infelizmente garantindo posse de terra para quem grilou de maneira irregular. Então, de fato, é preciso rever, sim, a atuação do Exército, né? Ela não está sendo condizente com todo o esforço que está sendo feito lá, inclusive em termos financeiros, né? É muito caro. A própria matéria do El País mostra que, com muito menos recursos, os
técnicos do IBAMA e ICMBio têm conseguido resultados mais expressivos, né? E eu diria que até para a própria credibilidade do Exército, está na hora deles repensarem essa atuação e, ao mesmo tempo, promover, sim, parcerias com o IBAMA e ICMBio. Não há por que não ter parceria. Eles têm o que contribuir, têm uma capacidade de logística impressionante. Nós sabemos que eles têm treinamento na floresta, e isso pode ser muito útil, né, para chegar para pontos de meio difícil acesso, mas não é da forma como eles estão atuando. Então, precisa ser revisto isso sim. E o presidente Mourão, né, o vice-presidente Mourão, na verdade, que é o grande responsável, o coordenador-geral, tem também, ele está dizendo que por aí que ele gosta de ouvir, etc., mas ele parece que só ouve, mas não leva em consideração o que se fala, infelizmente, porque não sou só eu, tem vários colegas insistindo que é preciso rever o que está ocorrendo na Amazônia rapidamente, Glauco, porque a repercussão já chegou para fora do país e vai ter implicações econômicas e financeiras também, infelizmente, como a gente tem alertado já há algum tempo. E quando você fala da participação dos militares, Wagner, nós temos a presença de diversos deles ali na própria estrutura agora do Ministério do Meio Ambiente e também agindo por meio da GLO, né, as operações de garantia de lei e da ordem. Só que ao que parece, Wagner, e isso é corroborado pelo que você diz, não existe ali uma integração, não existe um aproveitamento do conhecimento e do acúmulo de dados, aliás, que vem de muito tempo no governo ali a respeito da situação do desmatamento, das queimadas, enfim, da própria questão da fiscalização, né, do meio ambiente. Não existe essa integração na prática entre ciência e aquilo e a própria atuação do Exército, Wagner. Não há dúvida, Glauco, porque o objetivo não é coibir o desmatamento, né? A gente está, infelizmente, assistindo aquilo que foi anunciado na campanha eleitoral. Os colegas que estavam falando na excelente matéria que você introduziu aqui, inclusive, foram precisas. Quer dizer, na verdade, ele está implementando, sim, um programa que ele anunciou lá atrás. Ele só não acabou com o Ministério do Meio Ambiente porque ele sabe, né, que diversos organismos internacionais exigem o Ministério do Meio Ambiente no país para poder, enfim, permitir o acesso a recursos, né? Nós, inclusive, falamos isso logo no começo do governo, não sei se você se recorda, uma das colunas lá no janeiro do ano passado, que falou, vai manter, não vai manter. Não, ele vai ter que manter, porque se não tiver o Ministério do Meio Ambiente, não vai ter recurso no Brasil. Então, ele foi lá, como se diz por aí, né, um não-ministro, alguém que não está afeito à preservação ambiental. Agora mesmo, né, outra questão que foi anunciada recentemente, ele surpreendendo até o próprio Ministério da Economia, ele quer ampliar a margem de desmatamento da Amazônia, indo na contramão, inclusive, do que os próprios técnicos do Ministério da Economia ficaram surpresos com essa decisão do ministro Ricardo Salles. Então, de fato, é alguém que está lá não para cuidar do ambiente, não para cuidar desse patrimônio ambiental brasileiro, né? Não para cuidar, infelizmente, do artigo 225 da Constituição brasileira, que eu insisto, né, preconiza que nós temos a obrigação de salvaguardar o ambiente natural atual e para gerações futuras também. E você falou a respeito dessa intenção, né, Wagner, expressa inclusive no documento oficial do Ministério do Meio Ambiente de modificar, na verdade substituir a meta de redução do desmatamento de queimadas até 2023 em 90%, mas agora o ministro Ricardo Salles parece que sentiu a pressão não só externa, mas interna mesmo do próprio Ministério da Economia, como você mencionou, e recuou dessa intenção. Disse que a meta vai ser mantida. Quer dizer, é um governo que nessa área só funciona mesmo sob muita pressão, Wagner. Na verdade, é a famosa teoria do bode, né? A gente põe o bode na sala, depois tira o bode e parece que o resto está tudo bem. Não, eu sou um cara bacana, eu até escutei, vi as pressões, etc. Mas quando a gente olha na essência, né, o combate ao desmatamento ele é irrisório, ele é pouco eficaz, né? Ele tem insistido numa pauta que é importante, uma pauta de qualidade ambiental em cidades, nós sabemos que isso é relevante, mas ele não pode fazer de conta que não existe Amazônia, que não existe Pantanal, Cerrado, enfim, todo esse vasto e importantíssimo patrimônio ambiental brasileiro que está aí hoje, sem dúvida, ameaçado, gerando repercussões internas gravíssimas, né? A gente tem comentado na perda de serviços ambientais e também na diminuição da credibilidade do país, onde nós tínhamos aí uma posição de liderança, diversos fóruns multilaterais, tudo isso se perdendo, né? E principalmente, Glauco, nós estamos queimando, né, aquilo que o Brasil tem de vantagem estratégica no século XXI, que é justamente esse acervo de informação genética, né, que está posto nas nossas matas, nossas florestas, isso está sendo perdido sem estudo, sem conhecimento. Como eu costumo dizer, nós estamos queimando uma biblioteca sem saber o que tem nela, o que é, no mínimo, pouco inteligente, para não usar palavras talvez um pouco mais contundentes. Então, é de fato
do meu ponto de vista, algo que precisa ser urgentemente revisto. E eu espero, né, que os militares que estão lá, a gente sabe que tem militares que pensam de maneira bem diferente, mas como é uma hierarquia, né, e eles são obrigados, pela hierarquia e com o princípio da disciplina, que são formas que eles atuam, muitas vezes a não questionar também essas ações, né? Mas existe gente, inclusive entre os militares, que tem uma capacidade de análise bem diferente do que está sendo implementado e que eu imagino deve estar com muita inquietação de estar tendo que tomar essas ações, né? Eu gostaria, inclusive, que eles viessem a público de alguma forma, enfim, para que a gente possa, inclusive, como você bem disse, né, fazer uma forma de colaboração entre ciência, os próprios técnicos e as Forças Armadas e pensarmos rapidamente uma ação que está indo além do governo Bolsonaro. Eu preciso deixar isso claro para a sociedade brasileira, sabe, Glauco? Está chegando num ponto tal que pode comprometer o país no curto e médio prazo. Então, nós temos que, de fato, fazer um esforço urgente, né, de remendar, de alguma maneira, tudo isso que está sendo feito de maneira muito desorganizada, descoordenada e com repercussão negativa interna e externamente. É importante agir antes que os danos se tornem irreversíveis. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.